que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Estamos de volta ao vivo aqui direto de São Januário. Daqui a pouquinho tem Vasco e Atlético Paranaense, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos então confirmar as duas escalações, começando pelo time do Vasco. O Vasco que vem a campo com o Silvio Luiz do gol número 1. A gente vai ver a escalação do Vasco. São 3 zagueiros, o Jorge Luiz com a número 4, o Dudá com a número 3, o Júlio Santos com a 5. Lateral direito, Wagner Diniz com a 2, Amaral 9, Perdigão 7, Dario Conca com a 8, Hernani com a 10 e o Guilherme, o ala pela esquerda com a número 6, Leandro Amaral, o único atacante com a 19, o técnico Celso Rotti, que tem ainda no banco de reservas o Roberto, o Thiago Maciel, o Rubem Júnior, o Thiaguinho, o Roberto Lopes, o Rafael e também o Martim Garcia. Vamos confirmar também agora o Atlético Paranaense. O Atlético vem a campo com a seguinte formação: Guilherme é o goleiro com a número 1, André Rocha 2, Danilo 3, Gustavo 4, Michel número 6. Meio campo tem o Erandir com a 7, Alex Fraga 5, Caio 8, Ferreira, o colombiano de volta com a número 10. O ataque tem o Marcelo com a 9 e o Dinei com a 11. O técnico é o Antônio Lopes. Trio de arbitragem para esse jogo, Paulista, o trio, Kleber Wellington Abad apita o jogo, seus assistentes o Márcio Luiz Augusto e o Giovanni César Canzian. Vamos então ao gramado, Rui Guilherme, Sérgio Lobo. Ok, Sérgio, o Perdigão é a primeira vez que começa jogando, segunda partida porque ele entrou no segundo tempo na partida com o Juventude. Perdigão, começar para não sair mais? Tomara, né? Jogo difícil, né? Estreando perante a torcida aí, né? Já tinha entrado contra o Juventude. Esperamos que a gente possa ter um bom jogo, a equipe está bem treinada, está equilibrada. Vamos tentar colocar em prática nessa noite de hoje diante da nossa torcida. O que você acha do Atlético Paranaense? Uma equipe que eu já defendi, que é da minha cidade, sem dúvida nenhuma, uma equipe que tem uma tradição muito grande. O Lopes conhece como ninguém aqui em São Januário, então a gente sabe que vai ter muita dificuldade e vamos ter que transpor de qualquer maneira. Bom jogo. Obrigado. Ok, então vamos ouvir aqui o Guilherme, né, que foi mantido como titular na lateral do Vasco. Guilherme, o Celso Rotti aposta em você, por isso a tua atenção como titular. Eu acho que é mais uma oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus e eu acho que tenho trabalhado para isso. Errando às vezes, mas é assim que a gente acerta, né? Mantendo sempre querer acertar. Mas eu acho que recebemos a oportunidade para ajudar a equipe do Vasco e foi em Deus que a gente vai ser com a vitória. Bola vai rolar aqui em São Januário. Vamos para o início de Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco vem com 3 jogos, 3 vitórias aqui em São Januário. O Atlético Paranaense tentando quebrar esse tabu de nunca ter conquistado uma vitória contra o Vasco jogando no Rio de Janeiro em campeonatos brasileiros. E o Kleber Wellington Abad vai autorizar o início do jogo. Vasco hoje tem Perdigão, tem o Conca, tem o Hernani no meio. Aí tá valendo. Começa o jogo, saída do Vasco. Vasco e Atlético Paranaense, você acompanhando no Sport TV e também no Premier Futebol Clube. O Hernani já trabalhou ali pelo lado esquerdo, a bola chegou com o Dario Conca. Perdigão tentou o toque de primeira. O último toque foi do Erandir, só que o árbitro marcou tiro de meta para o Atlético Paranaense. Já começou o maior evento esportivo das Américas. O Sport TV já está levando o Pan-Americano até você. 3 canais, 24 horas por dia de programação, cobertura completa. E amanhã, a programação começa já às 8 da manhã com a redação Sport TV. Às 2 tem o Arena Sport TV. E a partir das 4 da tarde, atenção, hein? 4 da tarde, horário de Brasília, tem a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Rio 2007, o Pão do Brasil. Vale a pena ficar ligado nos 3 canais de cobertura completa. Chegando aí mais uma vez o Vasco pela direita. Toque do Amaral. Foi puxado, né? Olha a repetição.
A falta realmente aconteceu. Vai ter cobrança de perna esquerda para dentro da área. Já podemos ver a movimentação do argentino Dudá. O mesmo acontece com o Júlio Santos. Os 3 zagueiros do Vasco dentro da área para tentar a cabeçada. Vem o cruzamento, bola direto para o gol. Guilherme, tranquilo, faz a defesa. E o Vasco, Lucas, nos últimos 15 pontos disputados, ou seja, 5 jogos, só ganhou 3 pontos. Uma vitória. O jogo contra o Santos, demais, foram outros 4 jogos e 4 derrotas. Lucas, Rui. ainda não é oficial, mas aqui em São Januário já existem comentários que o último jogo do Baixinho Romário como atleta profissional será contra o Atlético Mineiro, que vai ser o próximo jogo do Vasco no dia 21 de julho. Vasco e Atlético Mineiro. Seria a despedida de Romário. O Romário que até já voltou a treinar, ele ficou 13 dias fora aí afastado, mas já voltou a treinar, mas ficou sem condições de jogo para essa partida contra o Atlético Paranaense. Eu acho que até, Lédio, pensando nisso, é que a diretoria do Vasco já mandou chegar o Enilton, o atacante Enilton, que vai ser o novo reforço aí, chega na sexta-feira, né? É bom jogador, vai compor bem esse time do Vasco. Não sei se vai ser titular, eu acho que por enquanto ele não tem lugar no time, mas é um jogador que funcionou muito bem no Curitiba, no Juventude, no próprio Palmeiras, jogou 2 anos no Palmeiras, às vezes como reserva, às vezes como titular, mas sempre foi um bom jogador veloz, sabe concluir. Compõe bem, não é um jogador extraordinário, nada espetacular, mas para o atual momento do Campeonato Brasileiro, o atual nível de jogador que temos por aqui, eu acho que o Enilton pode ser um bom reforço para o Vasco, sim. Não dá mais para o Michel, Lucas. Vai sair, vai ter a primeira substituição daqui a pouquinho. Olha o Perdigão, toca bem para o Dario Conca, de costas para a marcação, rolou para o Perdigão de novo. Tenta achar o espaço, rolou, Leandro Amaral, ajeita para bater para o gol. Toca bem, do lado direito, Wagner Diniz se apresenta. Tenta levar a marcação na perna esquerda, ele bate pro gol, joga para fora. Bonito lance do Vasco pela direita com o Wagner Diniz aos 9 minutos desse primeiro tempo. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. De novo vem o Atlético pelo lado esquerdo, Chico. Passe muito longo na frente, acabou não dando para o Caio e é só lateral para o Vasco. E o Led falava aqui da vitória do Vasco para cima do Santos, né? 4-0 em cima do Santos. O Vasco que é detentor das maiores goleadas, uma contra e 2 a favor, né? Porque derrotou o Grêmio aqui também em São Januário 4-0 contra o Santos e perdeu para o Botafogo, o clássico regional, também por 4-0. Aliás, naquele jogo contra o Botafogo, o Vasco brigava, né, pela liderança do campeonato, mas depois com esses resultados ruins seguidos que teve, o Vasco acabou caindo para a 7ª posição no campeonato. Agora, o Vasco domina o jogo até agora, Lucas. E como uma diferença para o Atlético Paranaense, o Marcelo reclamou que no jogo contra o Botafogo, o time do Atlético Paranaense continuou sem aproximação, que isso poderia melhorar com o Ferreira voltando ao time hoje, mas o Atlético continua sem aproximação, jogadores muito distantes um do outro. E o Vasco não, o Vasco ataca com 4, 5 jogadores, o Wagner Diniz bem até agora, o Guilherme um pouco sumido ainda, o Vasco atacando com o coletivo, com o grupo, com 4, 5 jogadores, isso está fazendo a diferença. Conca posicionado para fazer a cobrança da falta, apenas o Ferreira posicionado ali na barreira, levantou na grande área, cruzamento fechado, perigoso, primeiro o Alex Fraga tirando de cabeça, bola voltou, chute de longe e a bola vai direto para fora. Está agradando a torcida o Dario Conca, né? Aliás, o Conca que todo mundo diz, é meio tímido, não fala muito dentro de campo, precisava falar mais, mas futebol a gente sabe que ele tem, né? É bom jogador. O Conca é mais um jogador que ficou marcado positivamente após a goleada contra o Santos. Ele não havia feito nenhum gol até aquele jogo. Naquele jogo ele decidiu, ele fez 2 gols na goleada de 4-0, fez os 2 primeiros gols, 2 belos gols, olha aí. O Vasco está chegando de novo. Tem escanteio lá pela direita. Só completando, aqueles 2 gols, com aqueles 2 gols ele conseguiu reconquistar a confiança do treinador e do próprio técnico Celso Roth, que a partir daí o tem como referência ali no meio campo. E está realmente bem o Conca. É, ele que amou a jogada lá pela direita e acabou arrumando escanteio para o Vasco. Mais uma vez o Dudá marcando presença na área, Jorge Luiz também, vem o cruzamento por baixo, facilitou o corte da defesa. Perdigão vai tentar se antecipar, ele com o Dinei, melhor para o Perdigão. Com 1 a menos em campo nesse momento o Atlético, Leandro Amaral vem se aproximando da grande área, tocou na frente para o Perdigão, voltou no Leandro Amaral, pode arriscar, pé direito, bateu rasteiro.
para boa defesa do Guilherme. Muita movimentação do Leandro Amaral. De novo o lance, ó. Ele é muito bom atacante, ficou um longo tempo fora do Vasco, da equipe do Vasco, por motivo de contusão séria que ele teve. Agora, Leandro Amaral não pode ficar fora desse time de jeito nenhum, né? Não, tem que ser titular. O Vasco nem tem elenco suficiente para pensar em deixar o Leandro Amaral no banco. Tudo bem, ele não faz um gol desde o dia 23 de março, mas também ficou muito tempo fora. A torcida tem paciência com ele é bom jogador, a torcida tem carinho pelo Leandro Amaral. Aos poucos ele vai readquirir o ritmo de jogo, apesar dele ainda não estar inteiro. Você vê que ele não é o mesmo Leandro Amaral do fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Campeonato Carioca. Mas o Vasco não tem muitas opções para pensar também não escalar o Leandro Amaral. Ele deve ser titular do Vasco normalmente, como está acontecendo hoje. A gente lembra aqui que o André Dias foi para os Emirados Árabes, né? Teve o Abedi também que se mandou lá para o futebol de Israel. O Moraes está contundido, não voltou ainda o Moraes. Quer dizer, o Vasco já tem um elenco reduzido e com essas ausências aí, com essas partidas para o futebol europeu, principalmente, e futebol da Arábia também, enfim. Mas o Vasco realmente sente falta do André Dias, por exemplo, que é bom jogador. O Vasco que defende uma invencibilidade de 15 partidas em São Januário. A última derrota foi em setembro do ano passado aqui e foi pela Sul-Americana, né? Pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Corinthians por 1-0. Últimos 15 jogos, 10 vitórias, 5 empates do Vasco jogando em São Januário. É muita coisa. Perdigão pediu na frente. Bola chegou, Conca domina, Leandro Amaral na frente um pouquinho, ele prende bola, tentou passar, aí adiantou demais e ganha o escanteio para o Vasco. 34 minutos do primeiro tempo. Cuidado aí, André! A bola direta! Voz do Antônio Lopes. Cuidado, André, com a bola virada. Falou com o André Rocha agora, né? Olha a bola, Heredia! Aí a cobrança de escanteio, bola com efeito, passou por todo mundo, Leandro Amaral salvou o goleiro! Guilherme faz uma grande defesa, no toque do Leandro Amaral. Tá chegando o Vasco de novo, falta em cima do Hernani, perigosíssima falta. Falta do Ferreira, que reclama. Não só deu a falta o Kleber Wellington Abate, como está dando cartão amarelo para ele também. Lédio. Tá mal o Ferreira no jogo agora. Foi o melhor momento do Vasco nesse jogo. Cruzamento, a cabeçada do Leandro Amaral, presença de área do Leandro Amaral. Cabeçou um pouco em cima do Guilherme, que também estava bem no lance, teve reflexo. A bola foi um pouco em cima dele. Quase sai o primeiro gol do jogo. Passamos de 35 minutos. Guilherme vai ter o trabalho, o goleiro do Atlético. Dois jogadores à barreira. Aí a cobrança. Bola para o meio da área. Sobrou no Guilherme. Adiantou demais. Acabou perdendo para o Dinei. Tentativa de contra-ataque agora do Atlético. A dividida mais forte. O Perdigão entrou firme na dividida. Olha, o Perdigão, se continuar assim, vai levar cartão amarelo, hein? E agora quem está levando é o Guilherme. O cartão amarelo. Ele entrou com o pé muito alto na dividida contra o jogador do Atlético. E foi do lado do Abade, Lucas. Estamos revendo o lance. Aquele lance foi no susto, né? A defesa do goleiro Guilherme. Falta em cima do Ferreira. Prendeu demais, eram dois jogadores em cima dele. E realmente aconteceu a falta. Lucas. Rui. Vasco jogando em casa em São Januário, 3 partidas, são 3 vitórias. O time marcou 11 gols e sofreu só 1 gol. Os artilheiros, André Dias e Romário, já marcaram 3 gols aqui em São Januário. O Brasileirão do ano passado, o Vasco e Atlético fizeram 2 partidas, né? No primeiro turno em São Januário, o Vasco venceu por 2-1, gol marcado aos 44 do segundo tempo, foi um jogo emocionante. E no retorno em Curitiba, foi um jogo de muitos gols, né? Quem não lembra, o Atlético venceu por 6-4. E olha aí a presença do Romário, hein? Filho dele, Romarinho junto com ele. Romário parece fisionomia de sofrimento ali, vendo o Vasco jogar. Angustiado, ele queria estar jogando, até porque sabíamos que a carreira dele está no fim, ele não deve terminar esse Brasileirão, talvez até... Olha o Caio no cruzamento, saída do Silvio Luiz. Talvez até o próximo jogo, como o Rui Guilherme já informou, aqui em São Januário, contra o Atlético Mineiro, no dia 21, seja a sua última partida. Enfim, está angustiado com o momento ruim do Vasco nesse jogo.
Levantamento na grande área, bom, bola passou pelo Erandi. Dinei vai correndo atrás dela. Ele com o Guilherme. Amanhã, desde cedo, a programação do Sport TV já voltada toda para os Jogos Pan-Americanos. Jogos que já começaram hoje, né, com futebol feminino. O Brasil hoje derrotou o Uruguai por 4-0. Amanhã tem a cerimônia de abertura a partir das 4 da tarde, ao vivo no Sport TV. Antes, o Redação Sport TV começando mais cedo, 8 da manhã, já com todo o clima do PAN. Vai terminar o primeiro tempo. E apita nesse momento o Kleber Wellington Abad. Termina o primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 também para o Atlético Paranaense. No gramado, Rui Guilherme, Sérgio Lobo. Saber aqui do Hernani. Hernani, por que o time não criou tanta jogada assim para conseguir o gol? Eles vieram um pouco fechado, a marcação deles está forte, está dificultando um pouco a nossa armação de jogo no campo deles. Pode ser uma bola parada que o Vasco possa conseguir esse gol? Com certeza, bola parada importante. Nosso time tem bons batedores, então essa bola parada pode resolver pra gente. Rui Guilherme. Eu vi aqui o técnico do Vasco, Celso Roth, não quer falar agora, vai pro vestiário. Celso Roth que prefere falar, talvez, na volta. Deixa eu ouvir aqui o técnico Antônio Lopes falando em treinador. O que ele achou do time dele no primeiro tempo? Muitos erros, jogo de muita marcação, jogo sem criatividade nenhuma, ninguém está criando nada, né? Nem o Vasco criou situações límpidas de gols, nem tão pouco o Atlético. Vou pegar agora aqui com mais calma uma palavrinha do técnico Antônio Lopes. Está indo em direção ao banco de reservas. A gente está criando poucas jogadas de fundo pelo lado direito, então o Dinei tem que trabalhar mais com ele ali. Esse cria mais um pouco e, logicamente, fazer a função de lateral defensiva, né? Quando tiver sendo atacado, ele fechar quando a jogada vier pelo lado contrário e sair na marcação do Guilherme quando a jogada for pelo lado dele. E os problemas não param, né, Lopes? Michel no primeiro tempo e agora de novo. João Leonardo não tem lugar de quem? Do André, que também saiu machucado. Aí então, saiu o André Rocha, entrou o João Leonardo com a camisa número 14. Rui Guilherme. Ok, deixa eu ver aqui o técnico do Vasco, Celso Roth, que vai conversar com a gente. Celso, qual é a tua orientação para o segundo tempo da equipe? A orientação é ter um pouquinho mais de organização, porque a gente está jogando no ataque, né, e está muito ansioso para fazer o placar. E o futebol não é assim, se não tiver organização a gente não chega. O Atlético está defendendo bem, está saindo no contra-ataque. Nós estamos tendo um volume de jogo no campo do Atlético, mas nós estamos tendo ainda aquela organização, aquela jogada, aquela vitória pessoal. Então nós temos que manter o ritmo e ter um pouquinho mais de organização pelas jogadas pelo lado, as triangulações com o Hernani e o Dario Conca de um lado ou outro, né? E principalmente a presença do Leandro na área. Mudou? Não mudei ninguém. Tá valendo, começa o segundo tempo, saída do Atlético Paranaense, Vasco e Atlético. Segundo tempo para você com a transmissão do Sport TV e também do Premier Futebol Clube. Já vem se mandando com o Conca, ele tenta o toque no meio ali para o Hernani. Guilherme foi derrubado, mandou o lance seguir. Olha o Hernani, pé direito, ele bate pro gol, joga em cima do Erandi. Perdigão, adiantou demais na dividida, acabou ganhando. Mas a bola foi muito forte, acabou saindo. Tiro de meta para o Atlético. Atlético Paranaense, uma curiosidade, né? Em 2005 o Vasco sofreu a maior derrota na história do Campeonato Brasileiro e foi exatamente para o Atlético em Curitiba. Perdeu por 7-2 na ocasião. Foi aí uma grande vitória do Atlético para cima do Vasco. Mas o Vasco não sabe, né, o que é perder jogando contra o Atlético aqui em São Januário, jogando aqui no Rio de Janeiro. Lembrando os artilheiros do campeonato até agora, Josiel do Paraná 9 gols, Dodô do Botafogo com 7 gols marcados e o Alex Mineiro, né, que está fora aí, 6 gols. Vem também brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, Alex Mineiro, que é um dos principais desfalques na noite de hoje do Atlético Paranaense. O Vasco que já marcou 16 gols, mas sofreu 15 na competição. Mostra bem o desequilíbrio entre os setores do Vasco, né? A defesa não funciona e o ataque
gente descontar do jogo de hoje, vai bem. O Vasco até que tem um ataque que funciona bem, já a defesa é bem desastrosa. A gente viu o papo ali do técnico Antônio Lopes, e o Antônio Lopes hoje com uma camisa vinho, né, vermelha, bem fechada, com um blazer preto por cima, bem rubro-negro, né? O Antônio Lopes bem diferente da época em que ele dirigiu o Vasco, né? Bem elegante o professor, né? Olha aí de novo, ó. Agora nos gritos é o mesmo Antônio Lopes de sempre. Fica no Para. meio, Caio! Ferreira vai para a cobrança. Falta perigosa, favorece o Atlético. 2 jogadores à barreira. Pé direito, ele bateu direto pro gol, para boa defesa do goleiro Silvio Luiz. Acionou o Conca lá pela esquerda. Na dividida leva melhor o Chico pelo Atlético Paranaense. Toca bem do lado direito. Tá chegando por ali o João Leonardo. Lucas, Dinei não alcançou, pois não, Sérgio Lobo. sobre o técnico Antônio Lopes, o Lopes está com 66 anos de idade e muitas raízes aqui em São Januário. Aquele foi onde ele começou em 1982, já dirigiu o Vasco algumas vezes. Agora no Atlético Paranaense, essa é a terceira passagem do técnico Antônio Lopes, que já dirigiu a equipe em 2000 e 2005, quando foi vice-campeão da Libertadores, perdendo aquele título para o São Paulo. Uma grande passagem pelo Atlético, o Antônio Lopes, vice-campeão, e pelo Vasco ele foi campeão da Libertadores em 1998, né? Então, realmente as duas torcidas têm muito carinho e pode dedicar muita coisa aí para o Antônio Lopes. Cruzamento, bola fechada, perigosa, passa ali por cima da trave, defendido pelo Guilherme. Mais um premiado com cartão amarelo, vem o Ferreira, encara a marcação, tá no mano a mano, rolou pro Chico do lado esquerdo, na linha de fundo, faz o cruzamento, é bom, toca de cabeça do Dinei para trás, chegou o chute, bola fica de graça com o goleiro Silvio Luiz. O cruzamento foi um pouquinho alto pro Dinei, né? Se vem realmente na medida para ele, teria grande chance de fazer o primeiro gol do jogo. Daqui a pouco o Martim Garcia no Vasco, número 18. Olha o Lédio pedindo e o Martim Garcia vem aí, hein? Falta, favorece o Vasco. Quem vai sair? O número 10, Hernani, que recebeu há pouco o cartão amarelo. Vai entrar Martim Garcia, número 18. Vai ficar com 3 estrangeiros em campo aí o Vasco, né? 3 estrangeiros e 3 zagueiros. Eu não sei pra quê, já que o Atlético Paranaense não ataca. Serão 2 argentinos, um colombiano. Martim Garcia vem aí no lugar do Hernani. Sidney marcando o gol de empate do Náutico. Lembrando que o Juventude está com um jogador a menos. O Juventude acabou de fazer um gol aí na cobrança de pênalti. O Náutico logo na sequência empatou com o Sidney. 1 Juventude, 1 para o Náutico. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Náutico também. Barreira protegendo mais o canto esquerdo do goleiro Guilherme, hein? Falta perigosa. Vamos ver quem vai para a cobrança. Leandro Amaral se posicionou também. Tem o Conca, tem o Amaral, vamos ver. Leandro Amaral, pé direito, bateu no canto para boa defesa do Guilherme. Marcelo, que marcou 46 gols. 21 pelo Fluminense, né? Jogou lá na Coreia também, jogou pelo Atlas do México, marcou 14 gols pelo Madureira. E o Marcelo marcou no total 102 gols, atuando pelas categorias de base do Fluminense. Tá chegando o Vasco com perigo pela direita. Jorge Luiz levantou na grande área. Guilherme saiu dando um tapinha na bola. De novo, Jorge Luiz pelo lado direito. E essas subidas do Jorge Luiz, o Antônio Lopes já percebeu. Ele pediu para que o Alex Fraga, número 5, marque individualmente essas subidas pelo lado direito, no caso de ataque do Vasco, do Jorge Luiz. Wagner Diniz encontrou espaço aberto ali com o Conca. Recebe, domina, vem o Conca, se aproxima da grande área, pode até bater pro gol. Rolou pro Leandro Amaral, ajeitou, pé direito. Guilherme faz a defesa. Só que o assistente está dizendo que não bateu em ninguém, né? Pro assistente foi tiro de meta. Vamos rever? Olha, não sei não, hein? Olha, o árbitro acabou marcando escanteio. E foi. O Guilherme desviou com a ponta do dedo, dos dedos, mas desviou. Martim Garcia que já entrou, né? O Martim Garcia entrou no lugar do Hernani. Está ali posicionado dentro da pequena área. Vamos para a cobrança de escanteio que favorece o Vasco. Vai o Conca. Cruzamento fechado, perigoso.
E é mais um escanteio. Reclamação de toque no braço do Danilo, que é o capitão do time. Ele disse que foi no peito. Reclamação foi do Dudá. De novo Conca. Bola curtinha, passou por todo mundo, ficou dentro da área e o Ferreira afastou. O Atlético tenta na base do contra-ataque, agora uma falta feia do Caio. Mas vamos dar uma olhada naquele lance novo, né? Olha aí, ó, o Dudá toca, desvia de cabeça. Ele estava com o braço direito levantado, hein? A mão direita levantada e diz que bateu no peito. Me deu até a impressão que bateu no peito, mas só que a mão direita dele estava levantada como se ele quisesse se proteger, hein, Lédio? Ele levantou o braço. No que ele ergue o braço, a bola, ele perde a desculpa de que o lance foi involuntário. Ele levantou o braço, na minha opinião, pênalti. E olha, hoje, né, logo mais tem a estreia do Momento Pan a partir das 11h30 da noite. E você vai ver dentro do Momento Pan com exclusividade um personagem incrível, hein? O filho do Fidel Castro vai participar dos Jogos Pan-Americanos. Olha o Dinei, bate pro gol. Pra boa defesa do Silvio Luiz. Chegou batendo bola rasteira, ainda quicou na frente do goleiro do Vasco. Bola difícil pro goleiro, hein? Até que enfim um chute perigoso a gol dado pelo Atlético, hein, Lédio? Exatamente. 67 minutos de jogo, primeiro chute a gol do Atlético Paranaense. Bem o lançamento, o Atlético chegando no gol. Estava impedido já, hein? Impedimento marcado no ataque do Atlético Paranaense. Completou para o gol o Marcelo. Ele estava lá, mas já não valia mais nada. O Marcelo fez o gol, mas levou uma bronca do Antônio Lopes. Não valia nada. E olha, impedimento mal marcado, hein? Tinha aqui no meio o Jorge Luiz, que dava condição legal. O assistente não viu o Márcio Luiz Augusto e marcou de forma errada o impedimento. Sem dúvida, o Jorge Luiz dava a condição, o bandeirinha errou feio aí, e o Atlético Paranaense vai chegando, né? Tá chegando com o Ferreira, dominou, tá dentro da área, levou pra perna esquerda, o lance é bom, ele bate fraquinho, bola desvia, fica com o Silvio Luiz. Vai sair agora meia dúzia no Vasco, que é o Guilherme. Sai Guilherme, número 6 na equipe do Vasco. Quem entra é o número 14, Rubem Júnior. Trocou um lateral esquerdo pelo outro, né? O Celso Rotti, aliás, poderia até ter começado com o Rubem Júnior. Roubada de bola acontecendo, o Atlético vem pro contra-ataque. Ferreira já se mandou, bola para ele, do lado esquerdo. Tem o Marcelo pedindo o Dinei mais aberto pela direita, ele prefere o toque no meio para o Valber. Clareou, pé direito, ele bate rasteiro, joga para fora. Levou uma bronca do Dinei, né? Tinha um companheiro ali desmarcado, olha aí o Romário de novo, com o filho. Olha aí o Vasco sente falta do Romário, né? Até hoje sente, porque o aproveitamento do Vasco é um, com o Romário é outro, bem pior sem o Romário em campo. Você vê o Martin Garcia recebeu a bola e olhar para o chão, fica correndo com a bola, com a cabeça quase enterrada no chão, o torcedor do Vasco sente logo falta do Romário. Impedimento do Wagner Diniz e agora bem marcado pelo assistente aqui desse outro lado, né? O Giovanni César Canzian. Pelo menos se apresentou no ataque ali o Wagner Diniz, coisa que há muito tempo ele não fazia. Sumido no jogo também, os laterais do Vasco não funcionaram. E o Atlético Paranaense nem teve lateral no jogo de hoje. O time todo quebrado, desfacelado. Começou com os reservas, ainda perdeu os reservas, jogando agora com o time todo improvisado. Olha o lance aí de novo, ó, toca no braço, mas o braço, dessa vez, né, o lance do Conca que chutou em cima do Gustavo, dessa vez o braço do Gustavo colado junto ao corpo. Eu achei que ele não teve a intenção de botar o braço na frente ali para interceptar. Concordo contigo, Lucas, não houve nada. Lucas, e a Confederação Sul-Americana confirmou as datas da Copa Sul-Americana e essas duas equipes vão se encontrar logo na primeira rodada, a rodada dos Jogos entre Brasileiros. 15 de agosto o jogo será na Arena da Baixada e 12 de setembro aqui em São Januário. Vão se encontrar de novo pela Copa Sul-Americana. E aí o Atlético pode estar bem mais forte para esses confrontos, né? Pode ter aí o Alex Mineiro, pode ter o Valência, o Edno, o próprio Alan Bahia, que foi suspenso hoje pelo terceiro cartão amarelo, né? Contra o Botafogo. Bom, posicionado o Danilo para fazer a cobrança. É de longe. Pode ser que ele tente bater com força, vamos ver.
Barreira protegendo mais o canto direito do Silvio Luiz. Danilo pegou mal. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Vamos ver o Martim Garcia. Na velocidade ele conseguiu levar vantagem na marcação. Rola pro Dario Conca. Leandro Amaral pediu. Ainda o Conca dominou na perna esquerda. Tentou mais um drible. Martim Garcia rolou pro Conca. Tá dentro da área. Ajeitou para tentar bater pro gol. Ele não consegue. Sozinho no meio de 4 jogadores. E o Vasco recupera com o Rubem Júnior. Caindo pela esquerda. Tem liberdade total pela esquerda o Rubem Júnior. Olhou para dentro da área. Faz o cruzamento. É bom. Olha o gol. Gol! Leandro Amaral com a número 19. Finalzinho de jogo, 40 minutos do segundo tempo. O Vasco está na frente aqui em São Januário. Leandro Amaral de cabeça, cruzamento perfeito da esquerda do Rubem Júnior. 1 para o Vasco, 0 para o Atlético. Lédio Carmona. Se alguém merecia era ele, né? Lutou muito o Leandro Amaral, às vezes sozinho ali no meio de vários zagueiros do Atlético Paranaense. Cruzamento do Rubem Júnior, que entrou bem, o Guilherme mal no jogo. O Rubem Júnior entrou, se apresentou pelo lado esquerdo, fez o cruzamento certinho, olhou, o que é bom. Antes de fazer o cruzamento, Leandro Amaral se antecipou, cabeceou certo, Vasco 1-0. Não jogou muito, mas pelo menos procurou a vitória, achou no finalzinho. Pelo menos até agora. Né? Leandro Amaral que marcou o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e o segundo gol de cabeça da equipe. O outro era de André Dias. 41 minutos e 40, o Vasco acha um golzinho no final da partida, um gol importantíssimo, hein? E o Vasco com esse gol, com essa vitória, vai pulando para 17 pontos ganhos, vai pulando para a 4ª colocação na classificação do campeonato. Olha como um empate, uma vitória, a diferença que faz, né? Mostra que conta é bom ganhar, né? Conta é importante fazer 3 pontos e não jogar para empatar, não se acomodar com o empate no Campeonato Brasileiro. E Conca recebeu amarelo. Tem jogo ainda, o Atlético agora no finalzinho querendo o gol de empate. Vai sofrendo mais uma derrota no campeonato, o Atlético Paranaense. Posicionado o Valber, levantou na área, Dudar chegou cortando de cabeça. E o Vasco vai mantendo 100% de aproveitamento jogando aqui em São Januário, né? É a 4ª vitória em 4 jogos aqui em São Januário nesse Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense seguindo com a sina de vir aqui a São Januário jogar 12 vezes e não conseguir uma vitória sequer, Lucas. Vai sair Wagner Diniz com a número 2 na equipe do Vasco e entra o número 13, Thiago Maciel. Última substituição do Celso Rotti. Nós vimos o técnico Antônio Lopes demonstrando tranquilidade. Claro, ele ficou chateado com esse gol que levou no finalzinho do jogo. E o Vasco está aí na frente, pulando para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vai conseguindo mais uma vitória jogando aqui em São Januário. Leandro Amaral tentou o domínio, acabou matando no peito, perdeu a bola. O Atlético tenta as suas últimas forças aí, os últimos ataques. Né? Vamos caminhando para o final do jogo. Lucas, renda de Vasco Atlético Paranaense, R$ 22.720 para um público muito pequeno. 2.182 espectadores. Realmente, torcedor do Vasco não veio hoje aqui a São Januário. E a campanha do Vasco pode até ter altos e baixos no Campeonato Brasileiro. Mas aqui em São Januário o Vasco vem se apresentando bem. Esperava mais gente, hein, Lédio? Sem dúvida. 4 jogos, 4 vitórias. A torcida podia ter apoiado um pouco mais. A torcida ficou um pouco frustrada depois da derrota contra o Juventude. Me havia goleado o Santos na 4ª, perdeu no dia do domingo seguinte. Isso frustrou um pouco a torcida. Só isso pode explicar. Já estamos agora para todo o Brasil. Você que estava acompanhando o jogo entre o Juventude e Náutico, está acompanhando os momentos finais aqui de São Januário. O Vasco conseguiu o gol no finalzinho e nesse momento termina o jogo aqui em São Januário. Gol marcado aos 40 do segundo tempo pelo Leandro Amaral. 1 para o Vasco, 0 para o Atlético Paranaense. Vamos ao campo de jogo, Rui Guilherme e Sérgio Lobo. Leandro Amaral e o gol marcado. Verdade, o gol é importante. Eu sabia que esse gol ia sair. Tanto tempo parado, jogando um pouco sozinho ali na frente. A dificuldade é grande, mas a cada jogo eu vou melhorando, vou pegando o ritmo de jogo. E a tendência é isso, é fazer gol e melhorar. Foi bem difícil, né, Leandro, conseguir marcar esse gol? É muito difícil, né? Eles estavam muito fechados ali.
A gente estava tentando, mas acho que o importante foi a luta da equipe. Todo mundo lutou, marcou bastante na hora que tinha que marcar. Na hora de jogar, a gente jogou também, mas ele estava um pouco fechado, dificultou, mas o importante foi a vitória. Sérgio Lobo. Time improvisado, com problemas, resistiu.